Um dos assuntos mais comentados na mídia brasileira hoje e na macroeconomia, até na mídia internacional, é essa possibilidade de criação de uma moeda, digamos assim, em comum entre o Brasil e a Argentina, com grande interesse da parte brasileira e argentina, agora que eles estão muito mais alinhados politicamente. Agora, como que funciona isso de fato? E eu quero trazer aqui algumas perspectivas que talvez você não tenha levado em consideração. Meu nome é Renaud Adorno, tenho mais de 10 anos de experiência em comércio exterior e venho aí há 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo, me aprofundando em macroeconomia e passando esse conhecimento para você. Você pode me encontrar tanto no Instagram, como no Spotify, como também no meu canal do YouTube. Basta me procurar pelo nome Renaud Adorno. Então vamos lá. Eu pessoalmente eu não gosto muito de comentar notícias e ficar falando de atualidades, né? Sempre tem canais para poder fazer isso. Mas é interessante a gente analisar, eu quero passar uma outra perspectiva do que a gente vê, né? E para que você analise da melhor forma, obviamente sem tentar prever o futuro, mas só te dando aí algumas ferramentas e opiniões minhas, né? Sobre algo que esteja envolvendo isso, para que você possa tomar a melhor decisão para você. Então eu quero passar aqui algumas coisas que podem ser consideradas para que você avalie os seus riscos nesse processo e saiba realmente o que isso pode significar e impactar a sua vida. Então, primeiramente, é interessante a gente ver o lado de quem está fazendo isso, né? Então, o presidente Lula, ele tem ali um viés muito forte de esquerda e, obviamente, que todos os outros países da América Latina, eles viram isso como uma coisa muito positiva. E isso acabou abrindo a possibilidade de vários tipos de cooperação, né, no intuito de fortalecer a soberania, uma integração social. O próprio Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela, né, chamado de presidente de sacanagem, mas o ditador da Venezuela viu isso com excelentes olhos, e aí esse processo, na verdade, começou ali entre o Brasil e a Argentina, mas meio que dizendo que quem quiser participar aqui vai ser muito bem-vindo, porque essa integração sul-americana, ela realmente é super importante para a gente fortalecer a região, etc., e todos aqueles papos que todos os políticos adoram fazer. Mas eu quero passar primeiro essa visão de um artigo do UOL, que é um jornal bastante enviesado para a esquerda, muito favorável a esse tipo de política, e aí só para você ver um pouquinho o que ele fala, né? Então, assim, isso aqui é um artigo de opinião do UOL. Então ele fala a seguinte coisa aqui, só um trecho para você poder ver um pouquinho a introdução e como que se pensa. Então vamos lá, começa assim. Autores sustentam que a criação de uma moeda sul-americana pode impulsionar o processo de integração regional, marcado pelo ritmo lento e por momentos de recuo, e fortalecer a soberania monetária dos países da América do Sul, que enfrentam limitações econômicas decorrentes da fragilidade internacional de suas moedas. Olha que interessante o ponto de vista que se dá aqui, né? Limitações econômicas. Em modelos de precificação de ativos, os juros pagos por títulos de dívida emitidas pelo governo são denominados de risco soberano ou livres de risco de crédito, justamente pela capacidade da autoridade monetária emitir o próprio meio de pagamento capaz de liquidar suas obrigações e dívidas dentro de suas próprias economias. Se dentro de cada nação o Estado e a sua moeda são soberanos, nas relações internacionais a lógica é distinta. Há no sistema financeiro internacional uma hierarquia entre as moedas nacionais, com o dólar no topo, conferindo aos Estados Unidos o privilégio de emitir a moeda internacional. Então, olha isso, é muito interessante você ver o ponto de vista, né, que dá essa pegada da mídia, dizendo que tirando completamente a responsabilidade em relação aos países, dizendo que não, a gente tem uma limitação muito grande por uma fragilidade das nossas moedas em relação ao sistema internacional, que é muito desigual, porque os Estados Unidos, eles são os chefes do mundo e eles, de fato, têm o controle sobre a moeda internacional, que é o dólar. Ou seja, é um jogo injusto e nós precisamos trazer a justiça de volta para esse sistema.
sistema e claro que um tipo de cooperação ou esforços nesse sentido vão ajudar a gente ser dono do nosso próprio destino, ter ali a nossa soberania e podemos contrapor, só faltou a frase, só faltou o termo imperialismo yankee para poder deixar realmente muito clara qual que é a intenção do artigo. Então você percebe ali que eles falam, eles até admitem, né, que o próprio país que emite seus próprios títulos consegue imprimir de forma indiscriminada a sua própria moeda, ou seja, a vida é muito fácil, né? Eu posso emitir dívidas e eu posso emitir o próprio dinheiro para pagar as dívidas. A gente sabe que não necessariamente acontece dessa forma. E você percebe, né, ali na frase final, falando dos Estados Unidos, que seriam realmente o protagonista. No caso, leia-se Fed, porque assume-se que o Fed seria o representante dos Estados Unidos para imprimir moeda. Então você ignora completamente o nosso buraco negro, que é o nosso eurodólar. Então você atribui isso a, na verdade, um imperialismo americano, sendo ele o grande vilão da história. Então nós temos que sair das garras dos americanos. Percebe como você cria uma dissonância cognitiva, mas que ele cria ali a razão pela qual faz todo sentido, né? Quem lê isso vê como algo muito lógico e faz muito sentido você ter um contraponto a isso para você criar toda uma narrativa de um mundo multipolar. A partir de agora, os Estados Unidos não são mais os chefes do mundo e nós teremos vários centros e existe a chance de o Brasil conseguir criar essa história para ele. Mas será que é assim mesmo que isso funciona? A gente vamos tentar entender agora um pouco da mecânica, né? E o meu objetivo aqui não é dizer para você o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Eu não tenho a menor ideia, mas o objetivo é a gente ter ferramentas para poder observar o que está acontecendo e às vezes te dar uma perspectiva diferente do que você vê por aí. Então, o grande objetivo aqui parece você criar, na verdade, não uma moeda única como o euro, etc., mas você criar uma unidade contábil em comum para o comércio entre Brasil e Argentina. Então, aqui é claramente voltado para o comércio exterior entre os dois países, certo? Mas o que eu quero passar para você são alguns pontos que podem ser levados em consideração aí na hora de você observar isso. Então, o que acontece? Se os dois países vão fazer essa transação numa moeda única, sei lá qual que é o nome disso, falando que é SUR, né? Tem até pessoas que fizeram uma piada ali misturando o SUR com o real, fazendo um surreal, mas enfim, ninguém sabe exatamente como é que vai ser. Mas se os dois países exijam aí que o comércio exterior entre eles seja feito nessa moeda comum, você tem automaticamente que partir de um princípio de valor para essa moeda. Como é que eu vou estipular o valor dessa moeda? Porque se você não estipular um valor claro e fixo para ter um tipo de moeda que vai funcionar, e ele não tiver esse valor vai acabar sendo variável e você vai ter ali uma moeda que vai ser volátil demais para os exportadores e para os importadores para poder usar. E isso é justamente a função que uma reserva global intermediária de comércio exterior deveria fazer. Porque se você não conseguir criar esse tipo de moeda intermediária que tenha uma confiança no seu valor e tenha uma certa estabilidade, você acaba voltando, você acaba retrocedendo no comércio exterior e você volta a ter aquela relação de escâmbio, porque você precisa ter algum tipo de equivalência de valores. E quando você entra nesse tipo de fator, nesse tipo de relacionamento, aí você tem um sistema que é infinitamente menos eficiente, muito mais ineficiente, aí você reduz muito a riqueza, a distribuição de riqueza ao redor do mundo. Então é essa a função justamente que o dólar vem fazendo, o eurodólar vem fazendo no mundo. Por isso que a gente teve uma prosperidade muito grande. Agora, vamos lá. Então digamos que eles estipulem um valor para essa moeda. Como é que você pode fazer isso? Tem várias possibilidades. Você pode atrelar ao real, você pode tentar atrelar isso ao peso argentino. Só que quando você faz isso, você está diante de um trade-off. Você acaba fazendo essa nova moeda se transformar ou em real ou em peso, porque ela acaba tendo valor atrelado um a um àquilo. Então ficaria muito mais fácil você simplesmente adotar uma das duas moedas. Só que ao fazer isso, você tem um conflito, né? Qual país vai ceder, né? Pode ser que seja o Brasil, porque o Brasil é o maior, tem uma economia mais forte, o real é muito mais forte que o peso,
São duas moedas que têm situações completamente diferentes, né? Às vezes, se você partir para o peso, você pode contaminar algo que está acontecendo no Brasil. Então, assim, você tem um grande problema de fazer o outro país aceitar isso politicamente falando. Agora, se você, digamos que você tente atrelar aos dois, fazendo meio que aquele currency basket, né, que é um cesto de moedas, e é até um pouco complicado você tirar uma média, né, dessas moedas, porque você tem países que são completamente diferentes. Um é gigante, o outro também é grande, mas é bem menor, principalmente em PIB. A situação do Brasil é completamente diferente, né, com a agricultura muito mais forte, a Argentina passando por um processo inflacionário gigantesco. Então é muito complicado você fazer uma coisa que seja contrabalanceada. Então você acaba não tendo nenhum tipo de escolha a não ser ter uma política monetária que seja coordenada muito proximamente entre ambos países. Só que você tem sistemas bem diferentes, né? Com economias diferentes, forças diferentes, sindicatos, políticas, e isso faz com que se torne um processo muito mais complicado. Como é que você vai criar um sistema que é complexo com pessoas que mal entendem de economia? Então é bastante complicado. Agora, você pode ter uma outra solução onde você tenta atrelar essa nova moeda ao dólar ou ao euro. Mas se você fizer isso, por que você simplesmente não adota o dólar, o euro-dólar, como já se faz hoje? Por que você criaria talvez um novo passo, fazer um sistema de 2 passos, sendo que eu já tenho um passo que já é líquido no mundo inteiro, que não me propicia somente o comércio entre o Brasil e a Argentina, me propicia o comércio entre o Brasil e a Arábia Saudita, o Brasil e o Chile, o Brasil e o Japão, o Brasil e a China. Isso já existe. Então existe realmente um grande benefício em você ter um sistema só para Brasil e Argentina e talvez uns outros gatos pingados como Venezuela, né? É algo a se perguntar. Então, ainda existe também toda uma atenção da mídia mundial sobre esse movimento a ser anunciado. Então, o que acontece? Você, muito mais do que se pensar nessa mecânica, você foca nas notícias, porque se existe notícia, é porque vai acontecer, e agora você tem toda uma força da mídia para dizer que não, esse é o caminho, é isso que nós vamos fazer, vamos mostrar que esse é o futuro de um mundo multipolar e os Estados Unidos não vão ser mais a grande potência, né? Como se fossem eles os responsáveis pelo dólar. Então você tem uma série de coisas, de contracorrentes, né? e de informações, de falta de informações que acabam caindo nas mãos, que acabam não caindo nas mãos das pessoas que acabam tomando as decisões. Então você tem uma série de mal entendidos que acabam criando balas perdidas econômicas que podem ser que afetem você e a sua família. Então essa é a parte mais importante para você levar em consideração no seu processo decisório, porque você vai ver que ao longo dos passos, a gente vai ver o desenvolvimento disso, ao longo dos meses, né? Vamos ver como é que isso se desenvolve, porque chega um momento que você vai ter que se deparar com a realidade, você vai ter que se deparar com as dificuldades de você criar uma reserva global de valor. E aí se entende que os políticos não têm tanto poder quando eles acreditam ter, e os bancos têm muito mais poder do que você acredita que eles tenham. Então, principalmente quando esses políticos ignoram princípios básicos de como funciona de fato a economia mundial com o eurodólar, com esse buraco negro, de como balanços, né? Acredito que esse tipo de assunto não deve estar sendo falado muito no Planalto, ou nenhum presidente, nenhum deles, não vou aqui ser enviesado para um lado ou para o outro, todos eles têm o mesmo tipo de problema. Então vai ser muito interessante a gente ver quais são os próximos passos e o que isso vai acabar acarretando. Então, tendo esse tipo de visão, vendo ali o que está acontecendo, você pode começar a tomar suas decisões a partir de agora para justamente sempre o objetivo de proteger o seu capital e proteger a sua família.